Oi, turma, vamos dar início à nossa aula de enfermagem e geriatria. Eu sou a enfermeira Vanusa Ribeiro, vamos para a aula? Então, vamos para alguns conceitos básicos, né? O que é envelhecimento? O envelhecimento do organismo como um todo, ele está relacionado com o fato das células, né, do corpo, ir morrendo uma após outras e não serem substituídas por novas, como acontece na juventude. Isso podemos dizer, né, pode ser entendido como uma consequência, né, da passagem do tempo ou como um processo cronológico pelo qual um indivíduo se torna mais velho. Já a geriatria é o ramo da medicina que ela foca o estudo da velhice e inclui a fisiologia, inclui a patologia, o diagnóstico e o tratamento das doenças dos idosos. E ocupa-se, ela ocupa-se não apenas da prevenção do diagnóstico e do tratamento das patologias agudas e crônicas, mas também da recuperação funcional e também da reinserção do idoso na sociedade. Enquanto a gerontologia já é uma ciência que estuda o envelhecimento nos seus aspectos biológicos, né, psicológico e também social. Então, o cliente geriátrico, ele é aquele, né, que apresenta 3 ou mais dos seguintes pontos, que eles apresentam idade superior a 60 anos, que apresenta a pluriopatologia, que é um idoso, né, que ele apresenta patologias com uma frequência mais elevada, né, segundo algumas estatísticas, que é até 80%, e frequentemente ele existe mais de uma doença, então é chamada de pluripatologia. No seu processo ou doença principal, tem a característica, tem um caráter dominante e uma patologia mental acompanhada predominante também, e se existe problemática social relacionada ao seu estado de saúde. Senescência são alterações orgânicas, morfológicas e funcionais que ocorrem em consequência do processo de envelhecimento, ou seja, né, é uma fase normal da vida, né, de um indivíduo sadio, que geralmente, né, se inicia depois dos 65 anos e não é a manifestação doentia. Na senescência, não ocorre distúrbio de condutas como amnésia, perda de controles de si mesmo, ou seja, em outras palavras, podemos dizer que é um idoso sadio. Já na senilidade, são modificações determinadas pelas afecções que frequentemente acometem, né, os idosos, que podemos dizer, né, que é caracterizado, né, que podemos se caracterizar-se, né, por um declínio, né, gradual no funcionamento de todos os sistemas do corpo, como cardiovascular, respiratório, genital, urinário, o endócrino, né, e imunológico, entre outros. Já digamos, na assistência geriátrica, já é um conjunto de níveis assistenciais, hospitalares e extra-hospitalares e sociais que respondem em determinada área da saúde às diferentes situações de doença ou necessidade do idoso. Ou seja, é um conceito amplo e também, né, ele é fundamental, onde se pode ver, né, representada por todos os profissionais que trabalham com idosos. Então, expectativa de vida.
define-se como um tempo médio de vida que resta a um indivíduo num determinado momento, embora a mais comum seja a que se estima ao nascer. Pode ser aplicada a qualquer idade. Ou seja, né? Por exemplo, se para uma mulher de 85 anos a expectativa de vida é de cerca de 6 anos, o conhecimento desse valor é importante, né, para a tomada de decisões. Ou seja, pode ser entendida como um tempo médio que resta de vida sem incapacidade ou, assim, digamos, de vida ativa. Com essa incapacidade pode ser leve, né, com grande incapacidade ou com uma internação em qualquer tipo de instituição, o que pode resultar, né, de um interesse crucial na hora do planejamento de atividades. Entendeu? Esquema de assistência. Esse esquema de assistência é um esquema recomendado pelas autoridades sanitárias, que aonde será descrita a peculiaridade, né, que é particularidade de cada um, né, de cada um desses indivíduos, de nível assistencial. Nesse nível, né, nesse esquema, tem o primeiro que são divididos na letra A, vou dividindo assim em cada quadro, mostrar para vocês. No quadro A, que é os cuidados primários de saúde, o seu papel primordial tem por base o fato de que, no nosso meio, 95% das pessoas com mais de 65 anos vivem em seus domicílios. Ou seja, esta permanência será o seu principal objetivo dos cuidados primários, sempre que tenha um lugar em condições dignas, né, que possa, né, atuar nessa prioridade. E para se atuar nessa prioridade, tem os seguintes aspectos, né, a se seguir, que é a promoção e prevenção de saúde. Também a detectação e precoce de incapacidade e assistência antecipada. Também entra a priorização da visita domiciliar, a ajuda a uma morte digna, educação em saúde do indivíduo e dos seus cuidadores. Enquanto no esquema B, que são os diferentes serviços hospitalares, aproximadamente 40% dos leitos dos hospitais estão ocupados por pessoas com idade superior a 65 anos. Na maioria, elas são, né, e deve continuar sendo atendida, né, pelas especialidades correspondentes. Há evidência dos resultados que possa ser, né, que seja conseguidos, né, fazer com que essa marginalização pela idade venha a ser baseada em critérios científicos e seja cada vez menos frequente. Equipes de avaliação e cuidados geriátricos. Trata-se de uma unidade hospitalar interdisciplinar, fundamental nos cuidados específicos aos pacientes geriátricos e de apoio aos cuidados primários das áreas correspondentes. Integra a fase, uma das prioridades dos modelos de assistência geriátrica. Atualmente, né, está sendo implantado nos hospitais gerais, fazendo parte dela, né, no mínimo, né, um geriatra, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e também um assistente social. Seus principais objetivos, gente, na verdade, deve ser a detectação precoce da incapacidade desse idoso, né, a respostas interconsultas, né, a elaboração consensual de protocolos, colaboração na coordenação e utilização dos recursos assistenciais na área de saúde e apoio aos cuidados primários. Hospital geriátrico.
O hospital geriátrico, ele consiste no atendimento a pacientes idosos que necessitem de avaliação e atendimento por equipe multiprofissional e interdisciplinar, incluindo um conjunto de atividades tais como acompanhamento médico geriátrico, acompanhamento fisioterápico com reabilitação funcional, acompanhamento de terapia ocupacional, acompanhamento de fonoaudiologia, com a reabilitação da voz, audição, deglutição e psicomotricidade, acompanhamento psicológico com psicoterapia, estimulação cognitiva e comportamental, individual e também em grupo, né? E orientação familiar e acompanhamento nutricional e social. Ou seja, possui uma estrutura assistencial, né? Visto que com que esses idosos são enviados para realizar ou complementar, né, algum tratamento médico, terapêutico, ou também fisioterapêuticos, ou também de reabilitação, que seriam de estadia prolongada em um hospital geral, ou também, assim, podemos dizer, com alguma finalidade de evitar uma internação com os fins terapêuticos. O objetivo, né, do hospital geriátrico é cuidar do paciente idoso durante todo o dia, com a finalidade, né, de mantê-lo em seu microambiente, sem a necessidade de hospitalizá-lo, né? Ou seja, tenha a facilidade com a sua permanência em seus domicílios, né, nas suas casas, nos momentos mais difíceis, que por alteração biopsicossocial se torna perigoso a sua estadia no lar. Por exemplo, porque ele não vai ter, né, esse apoio familiar contínuo. E deve ser dotado de uma planta física, né, adequada para receber o paciente idoso, que tem que ser equipada com todos os aparelhos necessários para garantir o cumprimento dos planos terapêuticos indicado e com pessoal especializado. Isso que serve o hospital dia geriátrico. Unidade geriátrica de clientes com doenças agudas. É um nível de assistência destinado à internação de idosos para avaliação minuciosa ou tratamento de processos agudos ou de intensificações de processos crônicos. As suas vantagens sobre assistências convencionais, como para os hospitais dia, estão largamente documentadas, ou seja, sempre dá para verificar, né, em um hospital geral, e os seus principais indicadores de rendimento são a adequação das admissões de modo que 100% atenda aos critérios do cliente geriátrico, né, para atender. A estadia média é inferior a 15 dias, a mortalidade é inferior a 20%, contato até alta com cuidados primários é em 100%, internação em lar de idoso é alta e é inferior a 15%. Unidade de convalescença, que é a UCI, é um recurso destinado a restabelecer a função ou atividades ou diminuir as sequelas de qualquer patologia prévia. Nisso, né, pode-se incluir geriátrico com diferentes doenças de base, né, que no caso requer uma recuperação funcional após os seus processos clínicos, ou cirúrgico também, pode ser também traumatológicos, né. Na unidade de convalescência, deve, né, oferecer estadia média de 20 a 30 dias. Você já deu para entender a diferença, né, da unidade geriátrica de clientes com doenças agudas, né? Lembrando que
a diferença de um para outro, né? Que já na unidade geriátrica de clientes com doenças agudas, ela vai dar a assistência destinada à internação de idosos para avaliação, né? Tipo aquela avaliação primária, né? Minuciosas, né? Com tratamentos de processos bem agudos. Já na unidade de prevalecência já é diferente, né? Ela já está te oferecendo, né? Ela dá uma base que requer uma recuperação funcional, né? Após os processos clínicos, cirúrgicos ou depois de passar por um trauma, né? De traumatologia. Como é traumatologia? Não, desculpa a palavra. Traumatológicos, né? Além de oferecer isso também, a mortalidade é inferior a 10% e a internação em lar de idoso é alta, inferior a 25%. Unidade para clientes crônicos. Proporciona cuidados institucionalizados a clientes com deteriorização crônicas na capacidade funcional para que se mantenha no máximo nível de saúde e de bem-estar mental e social. Atualmente, emprega-se outros termos como residência assistida, unidades de longas estadias, centro sociossanitário e asilos. A diferença, né, entre eles são as mais, digamos assim, as mais teóricas do que práticas. São passíveis, né, digamos, de internação nesses centros, os idosos de altos riscos, né, e os clientes geriátricos que requerem cuidados contínuos e é impossível de ser prestados nos domicílios, né? Aí eles constituem a melhor alternativa, que é a internação permanente. Situações de saúde e doença. Aqui vocês vão ver, para personalizar, né, os serviços, estabelecer também serviços, os idosos podem ser divididos em idosos. O que é ser idoso, né? Característica física, né, funcionais, mentais e sociais e estão de acordo com a idade cronológica. Ou seja, né, estima-se, né, que 15 a 40% dos indivíduos de 70 anos não têm enfermidade, né, explícitas. E as suas assistências baseiam-se na prevenção e também nos cuidados primários. Também temos o idoso doente, que é aquele que apresenta patologia aguda ou crônicas de gravidade variável, raramente invalidante e que não se ajusta ao critério do cliente geriátrico. Ou seja, a assistência baseia-se, né, sobre os cuidados convencionais com os idosos. E também tem o idoso frágil ou de alto risco, né, que é aquele que pela sua situação clínica, mental ou social, ele encontra-se em equilíbrio muito estável, com grande probabilidade de ser internado em uma instituição, a menos que se administre, né, adequadamente os seus problemas. As principais causas, né, que conferem a fragilidade ou alto risco são ter mais de 80 anos, ele viver sozinho, viuvez há mais de um ano, mudança de domicílio há mais de um ano, patologias crônicas que condicione incapacidade funcional, IAM ou insuficiência cardíaca há menos de 6 meses, doenças de Parkinson, DPOC, déficit visual elevado, também a hipocausia elevada, doença terminal, ingestão de mais de 3 fármacos com efeito secundário, necessidade de cuidados de saúde no domicílio uma vez por mês
incapacidade funcional, deteriorização cognitiva, depressão e situação econômica precária. Ou seja, o objetivo principal com este grupo será a prevenção, tanto a primária como a secundária e a terciária. Na próxima aula, vocês vão ter na próxima aula vai ser o relacionamento do profissional de saúde com o idoso e a família. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Beijinho no coração.